Primeiramente, eu quero agradecer, né, a vocês que estão participando dessa sessão diagnóstica, né, que é uma forma de eu ajudar as pessoas a realmente identificar a ferida, né? O propósito desse diagnóstico, né, que será em grupo, cada um vai tomar, né, para si a sua ferida, se fizer sentido. Claro que às vezes a gente, como eu fiz várias enquetes, né, a gente coloca todas as feridas que a gente não consegue identificar, né? E faz todo sentido, porque imagina, hoje se fala muito disso, mas chegou um momento que não se falava sobre isso, né? A saúde mental, né? Então se fala agora. Imagina, na época dos nossos pais, isso daí era para louco. Falar sobre mente, falar sobre emocional, falar sobre, né, essas questões internas. Que isso? Trabalha, 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 trabalha. Vamos, né? Vamos fazer, né, o que tem que fazer, né? Isso. Acho que a maioria concorda comigo, né, sobre isso. É, então, assim, a proposta da sessão diagnóstica é eu apresentar as feridas emocionais, né? Que a gente vai trabalhar com as 5 feridas emocionais. Eu sigo sempre o livro da. Ele não está aqui agora, mas depois eu posso postar lá para vocês, lá no grupo, o livro das 5 feridas emocionais. Poxa, não estou enxergando ele aqui. Eu acho. E aí eu posto lá para vocês darem uma lida também, para conhecer um pouco mais, quem gosta de estudar, quem gosta de ter referências, né? Eu gosto assim de saber, né? Estudar, conhecer um pouco as pesquisas, né? Porque isso tudo é pesquisa, né? E se viu que essas feridas Oi, vem emocionais, cá, vem cá. deixa eu fechar o áudio do pessoal. Então, assim, a ideia é que a gente que eu traga para hoje, para essa sessão, né? Porque é uma sessão, né? Então, para que vocês consigam identificar as feridas, tá? Eu vou compartilhar aqui agora o meu. Ok. Então, sobre as feridas emocionais, né? Para começar a falar de ferida emocional, eu não tenho como eu não falar sobre a infância, porque é lá que começa a nossa ferida, né? É lá que começa a nossa maior dor, né? É lá que a gente inicia tudo, é lá que a gente aprende a se relacionar, é lá que a gente aprende as crenças, é lá que a gente aprende os medos, é lá na infância. Então, só que lá da infância ela vem fazer parte aqui da vida adulta, né? Então, essa frase para mim eu acho maravilhosa. A infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. O que que é o chão que, né? O chão que a gente pisa a vida inteira? É isso, é vivendo. Tudo que a gente de relacionamento, que a gente convive com o outro, a gente transforma o nosso ambiente atual no ambiente que a gente viveu na nossa infância. Então, se a gente não tem esse conhecimento do que se isso faz sentido para mim, ou isso é meu, ou isso, o que que será, por que que eu trago isso para minha vida adulta? É porque a infância realmente ela é algo que está emaranhado na gente, a nossa história, né? Que é a questão dos traumas, né? Das feridas emocionais. Então, essa frase ela fala muito sobre a nossa vida agora. O que que eu faço com tudo isso, né? É importante a gente olhar e dizer assim, poxa, na minha infância eu tive tantos traumas, tive tantas perdas, tive tanto. E aí eu venho para a vida adulta com medo de perder, com medo de me sentir abandonada, com medo de ser amada. Por quê? Porque eu trago da minha infância essa dor. E é tão incrível que a gente torna o nosso ambiente dessa forma. Por quê? Porque a gente já viveu isso, né? E aí fica fácil da gente passar por aquilo. É muito. Se a gente parar para pensar, a história que a gente vive hoje na vida adulta, ela é a continuidade da nossa infância, né? Então, enquanto a gente não olhar, aí a gente faz essa escolha, né? Como é que eu quero olhar para essa minha vida adulta agora? Eu quero continuar ainda buscando culpados, eu quero ainda continuar buscando verdades, eu quero buscar justiça,
ou eu quero ter uma vida tranquila, né? Aí é o propósito, né? Então, é dessa criança, né? A criança interior. O que que é a criança interior? O que que ela representa? Então, ela representa a parte de nós que retém essas memórias, essas emoções e as experiências da nossa infância. Então, Freud, que foi um pioneiro da psicanálise, né, ele argumentava que os traumas e conflitos não resolvidos da infância, eles são armazenados no inconsciente e continuam a afetar a nossa vida adulta. Essas experiências, elas podem moldar nossa personalidade, nossas crenças sobre nós mesmos e os nossos relacionamentos. Então, olha como está interligado, né? Se eu fui, depois eu vou lá nas feridas, né? Eu vou pontuar para a gente identificar. Mas eu quero que vocês comecem a olhar para a história de vocês, tá? Aqui eu não vou olhar para cada uma, eu não vou olhar para cada dor, eu não vou olhar para a única, eu vou olhar para todas de uma forma. Então, quem vai olhar para vocês é vocês mesmos. Então, tudo que eu trouxer aqui de experiências, que são traumas, que são conflitos, eu quero que vocês se vejam também se faz sentido para vocês, né? A proposta desse diagnóstico é que vocês identifiquem, tá? Depois, lá no final, eu vou dar um tempinho, se precisar tirar alguma dúvida, a gente vai tirando. Mas eu quero que vocês respirem, sabe? Respire, se concentrem. Eu sou humana, eu também tive traumas, né? E eu vou contar um pouquinho da minha história. Então, aqui está eu, né? Minha família. Então, eu sou a filha do meio, né? Tá ali apontadinho ali, né? Eu sou essa menina aqui, minha irmã mais velha chamada Flora, meu irmão caçula chamado Ronaldo, minha mãe. E aqui eu botei meu pai, né? Que a gente já tá um pouco maior. Isso aqui sou eu, isso aqui é minha irmã e meu irmão. Duas morenas e um loiro, né? E dentro dessa família, né, disfuncional, por quê? Por que eu digo que é disfuncional? Né? Porque a relação que o meu pai e minha mãe, eles viveram, o relacionamento deles foi até uma certa idade. Então, eu com 5 anos de idade, meus pais se separaram. E aí começamos os nossos, se a gente for olhar assim, ó, para a questão dos traumas, eu vou contar um pouco da minha história, eu quero que vocês percebam se também aí dentro de você não tem essa história, né? Então, com 5 anos, meu pai se separou da minha mãe, já com outra família. Naquele momento de dor de minha mãe, ela, ela falava, teu pai nos deixou, nos abandonou por outra família. Ele não ama mais. Hoje eu entendo que quem estava falando era uma mulher, né? Por quê? Porque a dor de minha mãe não era a dor da mãe, era a dor da mulher. E quem já passou por isso sabe, né, de que uma separação é difícil, né? Eu já tive experiência de passar como filha e já tive experiência de passar como mulher, né? E a gente sabe como é difícil lidar com isso. Então, naquele momento, qual que foi meu primeiro trauma? Meu pai nos rejeitou, meu pai nos abandonou, né? Ele não ama mais. Então, meu primeiro trauma, identificando o abandono ou a rejeição, né? E aí a gente vai entrar lá depois numa listagem para ver se faz sentido para vocês. Naquele momento que meu pai nos abandonou, né, a frase de minha mãe, e eu como criança tomei aquilo como uma verdade absoluta, o que que veio para mim? Os homens abandonam, os homens traem, os homens não prestam, né? E eu, como filha, tomei o lugar de meu pai. Por quê? Porque eu sou uma mulher independente. Eu vou cuidar de minha mãe, de meus irmãos. Isso que eu sou a filha do meio viva, né? Tá fazendo sentido para vocês isso? Tá fazendo sentido para vocês? Beleza, é isso que eu quero que vocês sintam aí, né? Então,
essa história, aí eu venho para a vida adulta, vamos lá, eu passei a minha infância, olha só, eu sou a filha do meio, né? Aí o que eu coloquei? Me coloquei ao lado de minha mãe. Colocando-me ao lado de minha mãe, eu tomei meus irmãos como meus filhos, ou seja, tomei o lugar de minha irmã mais velha e tomei o cuidar do meu irmão, que ele era pequeno, meu irmão. A gente tem uma diferença de 1 ano. Então, se eu tinha 5, ele tinha 4. E como ele era um menino, nossa, loirinho, né? Pequenininho, zinhozinhos, né? A gente, nossa, ele era um boneco para nós, né? Imagina a criança. E aí eu tomei esse lugar. Então, a minha infância, teve uma época da minha vida, acho que até uns 10 anos atrás, eu não tinha recordação da minha infância. Por quê? Porque a partir daquele momento que eu tomei, mãe, eu protejo você, eu deixei de ser criança, deixei de partir para a minha infância. E aí, naquele momento, eu falei: brincar é perda de tempo. Fazer tal coisa é perda de tempo. A minha criança interior tomou aquilo como: agora eu vou proteger a minha mãe. Tá fazendo sentido? A minha história não é muito diferente, né? Então, é isso que é interessante a gente olhar aqui. E aí, nesse momento, né, dos meus pais, então eu fui a primeira filha a trabalhar, eu fui a primeira filha a trazer dinheiro dentro de casa. Sabe assim, eu fui a primeira a fazer estudar, a fazer graduação, a pós-graduação. Então eu sempre fui o quê? Buscando esse amor, né, interno, externo aí do mundo, né? Por quê? Porque para mim o que os homens, eles eram muito fracos. Porque eu acreditei dentro de mim, no meu trauma, que meu pai, ele não deu conta de sustentar a sua família, né? Ok. Essa é um pouquinho da minha história. Então, eu sou a Carol Correia, filha de Maria e de Ronaldo, neta materna de Ana e Cardoso e neta paterna de Etelvina e Reinaldo. Então, eu sou tudo isso, né? E aí, dentro de mim, eu quero contar essa história da minha criança, que é o quê? É que eu acreditava lá na infância que eu não precisava de ninguém. E aí eu vim para a vida fazendo o quê? Sendo ajudante de todos. Então, eu fui uma criança que eu não sabia dizer não. Eu fui uma criança boazinha. Eu fui uma criança que aceitava tudo. Nossa, deixa comigo, eu resolvo. Amava aquilo. Não sabia quanto mal me fazia, né? Aí depois a gente vai experimentando a vida, né? E aí a vida vai te mostrando. Então, desses traumas, então eu vim com rejeição, abandono, traição, injustiça não e também humilhação não. Mas esses três, eles eram fortes dentro de mim. Quando eu percebi que era possível ressignificar isso e tomar o que era meu, apenas a minha vida, o meu lugar de segunda filha, filha de meus pais, neta dos meus avós, eu percebi quanto isso me deixava ter uma vida leve, uma vida próspera e uma vida abundante. Sim, hoje, por exemplo, hoje eu tenho meu trabalho, eu trabalho ajudando pessoas, eu tenho os meus filhos, sabe assim, eu tenho saúde, hoje eu consigo olhar para minha criança interior e fazer com que ela se alegre com o que eu estou fazendo e deixando ela ser apenas a criança. Então, tudo isso eu estou falando para vocês é para quê? Para que a gente possa entrar nesse processo de dizer: é possível sim ressignificar. É possível parar de achar culpados. É possível de assumir a sua vida com força, com respeito, com saúde e com muito amor, que é a melhor parte. Vocês topam aí olhar para isso, para essas feridas aí? Bora lá, então. Dentro dessas feridas, o que acontece, né? Quando a gente não olha, não ressignifica essas feridas, né?
algumas pessoas devem estar passando por isso, que são os padrões de comportamentos repetitivos, reações emocionais, né? Por exemplo, reações emocionais é aquela indignação, é aquele estouro, aquela raiva a própria indignação fala sobre isso, né? Quando a gente se indigna, a gente traz um monte de emoções que a gente nem reconhece, né? Que a gente tinha dentro de nós, né? A autoestima, a autoimagem, né? Como é difícil a gente aprender a se amar quando a gente tá com ferida. Como é difícil a gente aprender a se posicionar. Padrões de relacionamentos. Então, eu busco só relacionamento de traição. Se eu tenho um trauma de traição, só vou buscar relações de traição. Se eu tenho ferida de abandono, eu vou buscar relações que me abandonam. Ou muitas vezes eu abandono antes para não ser abandonada. Tem várias dinâmicas que a gente acaba vivendo. E o mecanismo de enfrentamento, que é o quê? É quando eu travo, eu não consigo seguir, ou eu passo com um trator em cima de tudo, não respeitando nada. Então, essas são algumas formas, né, que interferem quando a gente está com essas feridas realmente. é, que as feridas estão aí, né, que fazem tanto, se fazem tanto ao se ver, né, ao se sentir essas emoções. E aí estão elas: humilhação, abandono, rejeição, traição, injustiça. Essas 5 é que a gente vai trabalhar hoje. Vamos lá. A proposta, entrando já na proposta, é que vocês peguem já o seu caderno, né, a sua caneta, e eu vou falar sobre essas palavrinhas e você vai pontuar. Por exemplo, humilhação. Você se sente salvador? Não, não coloca nada. Você tem culpa? Sente culpa? A culpa é muito pesada para você? Por exemplo, eu tenho algumas pessoas, né, que eu atendo, algumas clientes, que elas têm uma dificuldade, muita dificuldade de oferecer primeiro para elas. Por exemplo, ai, eu comprei um chocolate, vou abrir um chocolate, eu ofereço primeiro, depois eu dou, porque para mim isso é egoísmo. Não, né? Aí que tá, não é assim. Primeiro você pega para você e depois você oferece para o outro. Isso não é. E elas têm uma culpa, eu tô falando só de um exemplo mínimo, né? Sente culpada sobre isso, porque é como se eu fosse egoísta. Não, porque tem culpa aí, né? Então vamos lá. A proposta agora é o quê? É eu trazer essa listagem, cada das 5 feridas são 10 itens, tá? Para você pontuar. Então, a proposta é, faça no seu caderno 5 colunas, coloque humilhação, rejeição, traição, injustiça acho que eu falei já humilhação e abandono. Ok, então vamos lá. Vamos começar. Então, a ideia é que você pontue, tá? Então, se você tem Salvador, você vai colocar o número 1, ou um X. Coloca X, porque a gente vai colocar, não vai ser por valor, não vai ser quantidade, né? Vai ser apenas quantos você tem de cada ferida, né? Então, Salvador, você tem Salvador aí dentro? Você se sente salvadora? Culpa, como eu falei, você sente culpa? Você sente culpa do que você dizer não, né? Ter vergonha de si. Ter vergonha de si, por exemplo, se você se veste e você está lá se trocando e chega alguém e fala para você, ai, como você está bonita, e você, ai, não, imagina, né? Guarda, reprime emoções. Você não desabafa, você já não, ou é aquela que você também pode ser, né?
Você guarda, 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 daqui a pouco você explode, né? Porque tem essa também, né? Frustrações. Você sofre muito em frustrações, por exemplo, assim, você cria muita expectativa sobre as coisas, não sabe dizer não. O comportamento, às vezes, ele é explosivo, do nada, assim, para, chega, né? Às vezes, de repente, a gente é um impulso. Se sente inferior ou rebaixado perante algumas coisas, perante as pessoas, a família, os irmãos. Sofreu bullying na escola ou em casa mesmo, porque você sabe que em casa a família é o primeiro lugar que a gente sofre o bullying, né? Quando a gente é pequena, né? Ou castigos ou punições, né? De repente, a mãe ficava muito braba e botava de castigo, tal. Se ocupa com os problemas dos outros, esse é o mais, né? Eu vou cuidar dele porque eu acho que ele não dá conta, né? Vou fazer para ele. Vamos lá para traição. A ferida da traição. Então, dificuldades em confiar nas pessoas. Isso aí para mim foi bem forte isso. Comparação, né? Às vezes fica comparando, ó, podia ser melhor, hein? Perfeccionismo, não tá contente, sempre tem que achar alguma coisa a mais. Só gravo se tiver luz, tal, né? Só vou naquele lugar se tiver tal coisa. Só posso fazer se... Aí não faz nada, né? O perfeccionista, ele limita, ele não consegue fazer, porque nunca vai chegar, né, a perfeição. Autocobrança, você se cobra demais? Pai ausente, né? A traição, bem, bem, bem isso, né? O pai ausente é o quê? Então, problemas no financeiro, problemas no emocional, fisicamente. Trabalho em primeiro lugar. Primeiro eu vou trabalhar, depois eu vou descansar. Primeiro eu vou fazer, depois eu vou descansar. E olha lá se der para descansar, né? Competição é muito competitiva. Imediatismo, quer já, pronto, rápido, rápido, sem paciência. Vamos, vamos, vamos. Controle excessivo. Deixa que eu faço. Não, ninguém faz. Deixa que eu faço, porque ninguém consegue fazer sozinho. Deixa que eu faço. Pai e mãe, heróis, né? Então, assim, dessas feridas, a grande maioria eu tive. Falando aqui, já estou vendo um monte de informações. Certo? Passar para a próxima. Abandono. Dependência. Você é dependente emocional ou dependente de alguma coisa, né? Se você é dependente de alguma pessoa, dependente emocional de alguém, da mãe, do pai também. Carência. Você se sente carente? Sou vítima. Ou seja, tudo acontece comigo. Tudo acontece comigo. Parece que eu sou um imã. Ciúmes. Você é ciumento? Ciumenta? Chora, reclama com facilidade. Medo da solidão. Tem medo de ficar sozinho? Insegurança. Essa insegurança é o medo, né? Se sente perdido na vida, aquela pessoa, eu não sei, eu troco de trabalho toda hora, eu parece que eu não gosto desse lugar, eu tô aqui, mas eu tô já em outro lugar. Sedentarismo, não se cuida. Bonzinho, boazinha demais, né? Então, essa ferida do abandono, ela é bem puxada para essa questão da vítima mesmo, né? Porque ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta, comigo dá sempre tudo errado, eu não dá certo. Bora. Agora, rejeição. Minha presença incomoda os outros. É tudo sobre eu, tá? Então, assim, né? Minha presença, medo de eu morrer, né? Então, sobre a ferida, né?
Minha presença incomoda os outros. O que eu sinto é que eu incomodo os outros. Medo de morrer. Ó, tenho medo de morrer. Pensamentos de morte. Sou invisível. Tô aqui falando e ninguém tá me olhando, ninguém tá me vendo, ninguém tá me assistindo, ninguém. Ó, minha ferida. Vergonha de aparecer. É louco, porque você tem medo de. Você fica invisível, aí quando você tem que aparecer, você fica com medo, né? Prefiro ficar sozinho. Fuga na realidade, que é o pensamento, né? Tá aqui, mas tá pensando lá no tempo lá fora, tá pensando no que tem que fazer amanhã, tá pensando superioridade, né? Aquela pessoa que se sente superior, que sabe tudo, né? Então, não me considero interessante. Sou mais um no fluxo da vida aí, na rua passando, né? Só mais uma pessoa passando na rua. Medo de expor minhas ideias. Olha quantas limitações. Próxima. Injustiça. Se sente usado? Me sinto injustiçado. Às vezes é considerado até ele, né? Da verdade dele, mentiroso, né? Galanteador, né? Que fica só inventando história, porque é o que sente, né? A ferida da injustiça. Enganado. Ele se sente enganado, ó. Esconde os sentimentos. É rígida consigo e com os outros, né? Então, é uma pessoa rígida, ela não se expõe, né? Inveja, medo de errar, ó, se julga não merecedor, necessidade de se impor, dificuldade de pedir ajuda. E aí, quantos pontos vocês fizeram? Quem quiser colocar ali no chat, eu já olho também, só para a gente compartilhar. Qual que vocês descobriram que são mais, né? Pode ter várias, tá? Mais de três, ou as cinco, ó, vou de 6 pontos. Eu digo assim, mas foi 6 pontos numa só ou tu contou? Qual que você teve mais sintonia, né? Se identificou mais? Abandono e rejeição foram os maiores. Perfeito, tá muito ligado. Os dois sempre estão bem ligados, bem isso. Pamela também, ó, perfeito. Fez sentido para vocês? Me contem aqui. Traição e justiça, abandono e traição. É muito interessante quando a gente. E outra coisa, assim, se a gente não tem o discernimento, né, de olhar para essas feridas, muitas vezes a gente não consegue identificar elas. Não, porque eu não sou assim. Não, imagina. Eu? Vergonha? Não, imagina, né? A própria da humilhação, ela trouxe muito isso, né? Que é, eu não quero me expor, não me sinto vista, mas também não quero me expor, né? Então, é bem isso. Ok, então ficamos em abandono, rejeição, traição e justiça, abandono e traição, traição e justiça. Ai, legal. Viu? As minhas são meu abandono e rejeição. E traição, né? Beleza. E aí agora, o que a gente faz com tudo isso? Agora a gente identificou, né? Agora a gente já deu um olhar diferente para as coisas. Opa, eu tenho essas feridas. E aí? Como me comportar, né? Como eu vou lidar quando essas feridas surgirem, né?
como eu posso lidar com essas minhas questões, né? A proposta do diagnóstico, ele é essa, é identificar as minhas feridas. Agora eu vou trazer para vocês uma outra proposta, que é a proposta de vocês ressignificar. O diagnóstico é identificar. Agora a proposta é ressignificar. Tudo certo? Aqui tem uma frase do Jung que fala: em todo adulto estreita uma criança eterna, algo que está sempre vindo a ser, que nunca está completo e que solicita atenção e educação incessantes. Essa é a parte da personalidade humana que quer desenvolver-se e tornar-se completa, né? Quando a gente trata a nossa criança ferida, né? Que a partir do momento que a gente começa a lidar com ela, ela fica de bem, ela é uma parte nossa que nos completa. Então, não adianta eu ter uma vida adulta, que eu acredito que está tudo certo, se a minha infância eu ainda não olhei para ela, né? Então, essa é a grande virada de chave, né? É olhar para as minhas feridas e ressignificá-las, para que eu possa viver uma vida de adulto completa, né? Então, é importante aprender a olhar para a criança interior, né? E aí eu tenho essa proposta para fazer para vocês, que é uma mentoria em grupo, tá? Ela traz o quê? Ela traz todo o nosso processo de criança interior. Eu faço um trabalho da criança interior, onde a gente ressignifica através de ferramentas, né? Ferramentas da neurociência, ferramentas da constelação familiar, para que possamos ressignificar esses traumas, né? Essas feridas. Dentro da mentoria, temos trabalho com criança interior, trabalho com relacionamento com os pais, relacionamento com os avós e ancestrais, trabalhamos relacionamento com o dinheiro e trabalhamos propósito de vida, né? Que é a prosperidade, propósito financeiro, tá tudo ligado no último encontro. Então, na realidade, a mentoria, ela é tudo isso de bônus aqui, né? Que eu falo que é o exercício sistêmico da criança interior, que é a reconexão com a criança. Você vai ter acesso à mentoria por 6 meses após a gravação, né? Terminar o encontro. Terá acesso ao clube de leitura, que vai começar na segunda-feira até, o livro Meu Trabalho, Minha Vida, de Bert Hellinger, né? Se vocês tiverem interesse, tá? É um clube de estudos, onde a gente compartilha várias informações, né? Para conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo das constelações familiares. E o grupo do WhatsApp para dúvidas, tá? Essa é a mentoria. Hoje, ela sairia 1.097. Para o grupo, né, para o grupo do diagnóstico, estou fazendo um desconto do primeiro lote de R$ 300. Então, hoje a mentoria sai 797, tá? O início será dia 30 de outubro. Serão cinco encontros, segundo 5 segundas-feiras. E aí, se vocês tiverem interesse, né, é online, fica gravado. São 2 horas de encontro, onde fazemos, como eu falei, trazemos ferramentas da constelação, ferramentas da neurociência com o PNL, para que realmente a gente ressignifique essas feridas. Porque eu não vou trabalhar só feridas, eu vou trabalhar relacionamentos em todas as áreas, né? Porque tá tudo ligado. A ferida que a gente traz da traição, da onde eu vi a traição a primeira vez? Do meu pai, no meu caso, né? A ferida do abandono, da onde eu vim, da onde eu vivenciei, né? O abandono da relação dos meus pais. Então, eu faço esse trabalho do ressignificar para que você possa se tornar um adulto de sucesso, que é o projeto Adultecer. Se vocês tiverem interesse, para o grupo diagnóstico,
das feridas emocionais. Eu tenho essa proposta que pode ser feito em várias vezes, tá? É pela Eduz. Então, você vai receber um link, eu vou postar ali no grupo do Whats, o link com cupom, porque é um cupom que validade até dia 15, para você não perder essa grande oportunidade de olhar para você. Lembre-se, você é a pessoa mais importante da sua vida. Não coloque a sua vida na mão dos outros, né? Coloque a sua vida na sua mão. Alguma dúvida? Pode perguntar. Não? Ficou entendido pelo menos as questões das feridas? Agora é se curar, né? As feridas, elas sempre vão estar ali. A diferença é como eu vou agir a partir do ressignificar elas, tá? Eu tenho força sobre isso. E é isso que é o propósito do Adultecer, a mentoria em grupo. Me dar força para que eu possa seguir a vida, viver a vida extraordinária que a gente tem aí. Certo? Deixa eu interromper aqui, quero ver vocês. Aí. E aí, conseguiram identificar? Tudo certo? Foi bom? Quero saber. Tiveram dificuldade, alguma coisa? Não? Alguém quer falar alguma coisa? A Daniela, gratidão. Não? Então, eu falei que não ia ser tão demorado, né? Acho que foi bem. Acho que trouxemos bastante informações, né? O grupo eu vou abrir ele, tá? No WhatsApp. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar lá, tá? Vou colocar toda essa informação que eu falei para vocês aqui. A proposta do Adultecer é realmente você assumir a sua vida, tá? Eu costumo não trabalhar, eu não trabalho com a questão do vamos lá na ferida, eu vou fazer você se sentir mal. Não, tá? Eu vou te mostrar o processo, você vai lá nessa jornada, né, do adultecer, de tomar a sua vida, de olhar para sua criança, para que você realmente comece a cuidar dela, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa criança interior, ela é como se fosse um bebezinho, né? Então, como é que está tratando o teu bebezinho aí dentro? Você está dando atenção para ela? Você consegue ouvir ela? Você consegue escutar ela? O que que você vai fazer amanhã no Dia das Crianças para ela? O que você vai fazer para ela amanhã no Dia das Crianças? Vou deixar uma tarefa para vocês. O que a sua criança gostaria de fazer no Dia das Crianças que você não pôde fazer? Que ela não pôde vivenciar lá na infância. E hoje, adulta, você pode. Tarefa para vocês começarem a olhar para essa criança. Ela só quer ser amada, ela só quer ser acolhida. Certo?